Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Na outra semana estaremos retomando Liga Europa, temporada 2021, segunda fase de mata-mata, jogo único, né? Lembrando que nessa fase, da segunda fase da Liga Europa, vem participando também, vão entrar nessa fase os clubes que disputaram a Champions League, as fases preliminares e primeira de mata-mata foram eliminados e o regulamento lá na Europa indica isso. Essas equipes que foram eliminadas nos primeiros mata-matas da Champions League ingressam nessa segunda fase da Liga Europa. Nós vamos analisar essas equipes primeiro, né? Vamos dividir em alguns áudios, porque são muitos confrontos, futebol raiz, muitas equipes conhecidas, outras nem tanto, mas nesse primeiro áudio apenas as equipes que já foram eliminadas da Champions League vão se enfrentar nessa fase da Liga Europa, começando o primeiro confronto, o Interclube de Schalke de Andorra contra Dundalk da Irlanda, né? O Dundalk tem o ranking 206, 5 participações na Liga Europa, 20 jogos. O Interclube está estreando, né? Não tem experiência, o futebol de Andorra é amador, é um futebol mais fraco. Mesmo o jogo sendo em Andorra, eu estou apostando na classificação do Dundalk. O segundo confronto aparece o KuPS da Finlândia contra o Slovan Bratislava. O KuPS da Finlândia joga em casa, tem um ranking de 235, 4 participações, 14 jogos na Liga Europa. E o Slovan Bratislava foi uma das surpresas ter sido eliminado, era favorito, conseguiu ser a proeza de ser eliminado, é uma equipe grande dentro da Eslováquia, tem um ranking 74, na Liga Europa, são 10 participações, 53 jogos, um time muito calejado, é favorito, vamos ver se ele dessa vez confirma o favoritismo, né? Vai jogar o jogo único lá na Finlândia, mas é favorito. Terceiro confronto, o Linfield, também da Irlanda, contra o Floriana de Malta, né? O Linfield tem um ranking 120, 12 participações na Liga Europa, 30 jogos, jogando contra o Floriana, ranking 561, 3 participações só, 6 jogos apenas, com 5 derrotas. Linfield joga em casa, é franco favorito contra o pequeno Floriana de Malta. Mais um confronto, o Riga da Letônia, ranking 322, com 2 participações e 8 jogos, contra o Trefiori de San Marino, ranking 513, 2 participações, 6 jogos e com 5 derrotas. O futebol de San Marino muito fraco, sempre muito fraco, amador. O jogo é em Riga, na Letônia. A Letônia deve vencer com facilidade e passar para outra fase. Próximo confronto, Djurgården, né, da Suécia, ranking 523, uma participação só, 2 jogos, contra o Europa, que é uma equipe de Gibraltar, ranking 275, uma participação, 2 jogos também, né? Enfim, apesar de serem o mesmo número de jogos, uma participação, a diferença no ranking, porque a Europa ganhou um jogo, né? E o Djurgården não, né? Nunca ganhou. O jogo é na Suécia, acho que o Djurgården é favorito contra o Europa, que é uma equipe de Gibraltar, futebol muito amador. Próximo confronto na Estônia, Flora Tallinn da Estônia, ranking 260, 7 participações, 16 jogos, aí já é um time mais calejado, é um time grande da Estônia, contra o KR Reykjavik da Islândia, ranking 169, 6 participações, 14 jogos, também uma equipe grande da Islândia. O futebol vem crescendo na Islândia, né? Confronto equilibrado por ser na Estônia, né? Mas vou apostar no KR, mesmo jogando fora de casa. Mais um confronto, o Silex da Macedônia contra o Drita de Kosovo, né? O Silex tem um ranking 252, 2 participações, 4 jogos só na Liga Europa, e o Drita, um ranking 519, só 1 participação, 2 jogos. O futebol de Kosovo está bem no início, é um país novo, recente, né? Confronto equilibrado, 2 equipes dos Balcãs, né? Que faziam parte inclusive do mesmo país, a Iugoslávia, mas o Silex joga em casa, ele tem um certo favoritismo. Mais um confronto, o Astana do Cazaquistão contra o Budućnost Podgorica de Montenegro, né? O Astana é o ranking 81, 5 participações, 30 jogos, é um time grande do Cazaquistão, tem tradição em Liga Europa, contra o Budućnost Podgorica, que tem um ranking 161, 8 participações, 26 jogos, também é uma equipe grande de Montenegro. Vou apostar no Astana pelo fator casa e por ter um pouco mais de experiência. Penúltimo confronto dessa primeira parte, o Ararat Armênia, que é da Armênia, ranking 318, 1 participação, 6 jogos, é uma equipe nova também, com bons destaques nos últimos anos no futebol armênio, contra o Fola Este, que é de Luxemburgo, tem o ranking 275, esse já tem mais 6 participações, já tem mais experiência, são 18 jogos. Vou apostar no Fola Este, mesmo jogo sendo na Armênia. E o último confronto dessa primeira parte, o Konasgei Nomads, de País de Gales,
com um ranking 346, 4 participações, 12 jogos, contra o gigante Tino Tbilisi, que também foi uma das surpresas lá na Champions League, ter sido eliminado, uma equipe tradicional, a grande equipe da Geórgia, ranking 103 na Liga Europa, veja que o ranking já é bom, 8 participações com 32 jogos, um time bem rodado. O jogo vai ser no país de Gales, isso é um fator contra, né? Mas o Dinamo Tbilisi vai estar na obrigação de passar, porque já caiu na Champions League, que foi uma surpresa, uma das zebras na primeira fase, ingressa agora praticamente pressionado e eu vou apostar no time georgiano contra o time de País de Gales. Bom, são essas as minhas avaliações da primeira parte. Na sequência teremos depois as outras partes envolvendo outras equipes e outros confrontos. Liga Europa, temporada 2021, segunda fase, jogo único. Até a próxima, galera. Vão lá e deixem seu comentário e suas avaliações. Forte abraço.